Olá! Vocês sabiam que os seminários do PEC fazem parte de uma disciplina do programa de pós-graduação em ensino de Química do Instituto de Química da UFRJ? Nestes seminários são convidados palestrantes externos, professores e estudantes do programa para debates entre os presentes sobre temas relevantes para o ensino de Química. Aproveite o próximo seminário. Tchau, tchau! Hoje, dia 6, né, de agosto de 2021, temos a grande satisfação em receber aqui no Seminários PEC a professora Marlúcia Santos de Souza, que é mestre em História pela Universidade Federal Fluminense. Ela tem uma participação no CEAM, no Centro de Estudos Avançados em Museologia Social, pela Universidade Lusófona Unirio, e é diretora do Museu Vivo do São Bento. Professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e passo, então, a palavra. Obrigada, boa tarde para todos e todas, é um prazer, agradecer muito o convite aí da Paula, do Guilherme, de todos, e vamos fazer aí uma conversa hoje sobre museus, né? Museus de periferia e, particularmente, o museu aqui da nossa cidade, de Duque de Caxias, que é o Museu Vivo do São Bento. Quando a Paula falou aí do CEAM, gente, o CEAM ele é um espaço de formação criado pela Universidade Lusófona de Portugal, em parceria com a Unirio, a nível de doutoramento. Então, nós fizemos... Só que, como nós ainda não defendemos a tese de doutorado, a gente não pode ainda colocar, né, que a gente é doutoras, né? Então, a gente ainda está em processo. Então, somos doutorandas aí. Mas é interessante porque essa formação foi feita aqui no Brasil. Eles vieram para cá, e então nós tínhamos aulas com os professores da Lusófona e também dos professores aqui de museologia do Brasil, né? Então, nós tivemos professores não só da Unirio, mas também da Bahia, também de São Paulo, os grandes capas da museologia brasileira e portuguesa, né? Foi um momento muito interessante, mas interessante que, dessa vez, nós tivemos uma forte presença da museologia social nessa formação, né? Então, eles chegaram a visitar esse grupo, tinha pesquisadores do Brasil inteiro, éramos um grupo de 30 pessoas, o curso foi lá no Museu da República, mas teve também saídas, então eles estiveram no nosso museu, estiveram no Museu da Maré, no Museu de Favela, nós visitamos vários museus no Rio de Janeiro, Museu do Índio, Museu do Folclore, enfim. Fizemos vários trabalhos de campo, né, nesse processo de formação, foi bem interessante. Mas vamos lá, então. A gente pode começar a projeção, então? Aí vamos ver se a Paula consegue projetar. Enquanto ela está tentando projetar, vou falar um pouquinho para vocês do Museu Vivo do São Bento, né? O Museu Vivo do São Bento, ele está aí, ó. Ela já até conseguiu, então a gente já vai até direto. O Museu Vivo do São Bento, ele é um museu de território. Ele está no campo dessa museologia social. A museologia social, ela nasce na década de 70, a partir de uma experiência de ecomuseu que se instituiu na França e de um debate, primeiramente, né, de um debate que se instituiu no Chile, em Santiago do Chile. Inclusive, Paulo Freire participou desse evento, o Hugo de Varrini, vários pensadores intelectuais de vanguarda para a época, pensando uma museologia que servisse para a vida, que tivesse uma interação com a sociedade, que tivesse uma postura de intervenção na transformação da realidade social. Um museu que interaja com a comunidade, que interaja com a sociedade, que seja um espaço de câmbio cultural, de trocas, né, de ferramenta para a defesa da vida. Então, a partir desse debate, surgiu, então, um documento que
que, na verdade, foi, digamos assim, a certidão de nascimento da museologia social. E, na mesma época, na França, surge, então, uma primeira experiência em locus, que é a experiência do Museu de Território na França, um ecomuseu. Mas nós, do Museu Vivo do São Bento, não tínhamos nenhuma informação sobre isso. Quando nós criamos o museu, o museu, na verdade, ele já existia desde a década de 90 como percurso visitado, e nós fazemos a guia para esse percurso. Nós tínhamos vários percursos pela Baixada Fluminense, então nós saímos de ônibus com professores, estudantes, comunidades, pela Baixada Fluminense, a partir de um eixo temático. Então, por exemplo, os Caminhos do Ouro. Então, a gente saía para visitar os vestígios e as pegadas deixadas pelo homem no tempo. Então, nós pegamos uma temática, o Caminho do Pano. Então, nós pegávamos as fábricas de tecido, as primeiras fábricas, né, da Baixada Fluminense, visitávamos essas construções para contar a história da industrialização na Baixada Fluminense. Então, esse trabalho de campo, Caminho da Fé, Caminho do Ouro, Caminho de Omirim, foram se multiplicando, e eles eram feitos durante um dia inteiro, com esse grupo sendo guiado por nós. E nesse percurso estava o do Museu Vivo do São Bento. E ele era o mais procurado, porque muitas vezes nós conseguimos fazê-lo a pé, né? Pelo menos uma parte dele. Era mais barato, porque não tinha o custo de transporte, né? Mas também porque ele era diferente dos outros percursos. Os outros percursos, eles tinham um elo de ligação que era o eixo temático temporal. Então, você vai lá pegar os Caminhos do Ouro, nós estávamos tratando do século XVIII. A gente ia lá pegar os Caminhos de Omirim, a gente estava transitando entre o século XVIII e XIX. Então, os Caminhos da Fé, a gente estava transitando pela Baixada Colonial. E no caso específico do Museu Vivo do São Bento, ele atravessa temporalidades muito diferentes. Então, ele vai desde a presença de vestígios dos primeiros habitantes da Baía da Guanabara, da Baixada Fluminense, que são os sambaquis. Então, no território do museu, nós temos 3 sítios arqueológicos de sambaqui, mas também um território muito marcado pela presença dos tupinambás. Então, nós mapeamos todos os aldeamentos tupinambás aqui da nossa região da Baía da Guanabara, tanto pegando Caxias e Magé. E, posteriormente, né, ali nesse percurso do museu, nós temos os vestígios da colonização portuguesa, da presença dos beneditinos, dos quilombos, e atravessando para o século XX, quando a fazenda se torna terras da União, do governo federal. Só lembrando também que essa fazenda abrigou as 3 comissões federais de saneamento, né? Ainda quando elas eram... quando a fazenda pertencia à Ordem do São Bento, e quando chega o século XX, ela vai abrigar um conjunto de políticas públicas do Ministério da Agricultura e da Saúde, da assistência também. Então, ela vai se tornar o campo da presença também de pesquisadores da ciência, da Fiocruz. Então, esse território ele traz muitas complexidades, né? E tem as ocupações agora mais recentes, né? De 95 para cá. Então, é um território que está sempre em movimento. Então, por isso que ele se chama Museu Vivo, porque, assim como essa ideia de museu vivo, ele surge muito dentro dos museus botânicos, né? Como o Jardim Botânico, porque as coleções são vivas, né? E nós estamos pensando, o nosso museu é um museu de território, e nós estamos pensando, então, esse território como um território vivo. E aí, o trabalho que a gente foi construindo, ele foi apontando, então, a ideia de pensar um território a partir do conceito de Milton Santos, né? Um território em movimento, um território que tem as artes de fazer, um território que tem ali as interferências do Estado, das políticas nacionais, dos interesses do capitalismo, mas também ele é abordado e trabalhado pelos trabalhadores, pelos aqueles que moram, que foram lá e fizeram uma ocupação, fizeram uma favela, que construíram suas casas, né? Então, ele está sempre em movimento. Por isso que a gente chamou, então, de Museu Vivo do São Bento. Então, nós vamos ver agora, então, vamos começar a dar uma olhadinha o que é esse museu.
Pode passar, então, aí. Vamos ver o papel do museu aí, né? Eu coloquei aí a primeira coisa para a gente pensar qualquer museu, que é preciso pensar essas categorias, memória, patrimônio, territorialidades e narrativas, né? Porque esses museus de território, esses museus sociais, eles estão preocupados justamente com isso, em assegurar o direito à memória, o direito à história, o direito ao patrimônio, e, ao mesmo tempo, investigar esses guardados, né? Essas heranças, essas memórias ancestrais, essas artes de fazer, as narrativas no presente, né? Construídas nesse território. Então, esse museu ele carrega um pouco essa marca. Pode passar, então. Então, nós vamos ver aí que, para nós, o museu, na museologia social, ele ele deve ser um espaço de vida, um espaço de sociabilidade, uma ferramenta de transformação da realidade, um espaço para as narrativas, né? Mas ele tem um papel de valorizar a vida, que também é patrimônio. Então, há um conceito alargado de patrimônio, não só é aquele patrimônio histórico, não apenas o patrimônio arqueológico, arquitetônico, cultural, intangível, né? Mas também a própria pessoa e a própria vida. Então, a pessoa como patrimônio e seu legado também como patrimônio. E, ao mesmo tempo, o museu ele pode ter essa perspectiva na verdade, de guardar as pessoas, ou de ser um espaço de guarda da pessoa e dos seus saberes, dos seus conhecimentos. Então, eu coloquei aí uma frase do Mia Couto, né? A casa da velha costureira terá sido o meu primeiro museu que visitei. O Mia Couto, ele lembrava de uma vizinha da mãe dele, essa casa que ele visitava na infância, e que para ele foi o primeiro museu. E ele dizia assim, não era a viúva que guardava os objetos, eram os objetos e a própria casa que guardava a viúva. Então, o museu como um espaço de guardador da pessoa, de protetor da pessoa, né? Desse patrimônio que é a vida humana, que é a experiência humana, que são as narrativas humanas. Ele diz assim, era o inverso, os objetos é que guardavam a ela. Todos aqueles materiais eram, ao final, criaturas vivas, cheias de vozes, de antigos parentes que lhe faziam companhia. Então, o museu, como aquele espaço de pesquisa do que nós guardamos, dos nossos objetos. A museologia social, ela justamente está pensando esse direito à memória, principalmente das periferias, das favelas, dos quilombos, dos índios, dos negros, das mulheres, dos terreiros, daqueles que não tiveram garantido o direito de voz, o direito de que suas histórias, suas memórias, suas tradições sejam respeitadas, sejam guardadas, né? Então, nós vamos lá para o Museu Imperial, que a gente estava até conversando com a Paula, né, agora há pouco, você vai lá visitar o Museu Imperial, o nome dele é Museu Imperial, mas ele, na verdade, ele não conta a história do Império. Ele conta ali, os objetos que estão ali são da família imperial, então deveria ser o Museu da Família Imperial. Seria mais honesto, né? Ele é um museu nacional, então ele tem uma perspectiva de contar uma história nacional, mas ali você só vê o ponto de vista da família imperial, daquela boa sociedade imperial. E aí você não vê ali a presença indígena, não vê ali a presença que ainda tinha no século XIX os índios aqui no Rio de Janeiro e no Brasil afora, ainda tem até hoje. Você não vê os negros que construíram aquele casario, que cozinharam a comida dessa família imperial, que botaram para dormir o imperador, Pedro II, né? que limpou e que cuidou das crianças, não aparece. Então, você imagina que ali aqueles objetos, né, ele conta uma parte da história. Ele não conta a história do Império, assim como nós vamos ver que outros museus, muitos deles, acabaram se caracterizando, como diz Mário Chagas, da Unirio, um verdadeiro almoxerifado da burguesia, né, onde você só guarda a memória de uma parte da sociedade. E a maioria da população do Brasil não é essa classe dominante.
senhorial ou mesmo essa classe dominante capitalista, né? Então, onde é que essas comunidades vão contar a sua história, vão ver os seus objetos valorizados, suas coisas narradas e contadas, suas histórias presentes? Quando é que ele vai se ver no museu? Porque essa ideia de sempre que você vai no museu, você vê o outro, você não se vê. Então, daí que as comunidades e favelas, nós da museologia social, fomos, de uma certa forma, construindo o movimento de construir um museu que fale de nós, que nós possamos nos ver nesse museu. Pode passar, então, a próxima aí? Nós vamos ver, então, aí para a gente que o museu, que todo museu, ele é uma casa da memória. Ele conta uma história ou ele conta muitas histórias, não é? Mas ele também, para ser museu, e por ser museu, ele é um espaço de pesquisa. Ele pesquisa as suas coleções, ele pesquisa essa história que ele conta, ele trabalha com as investigações contínuas, né? Está sempre em movimentação também, apesar de ter algumas exposições permanentes, mas ele também tem que publicar aquilo que ele pesquisa, né? Então, as próprias exposições, elas são publicações, né? Uma forma de você apresentar a história que você quer contar, né? Então, quando você visita um museu, sempre tem quando você vai ver uma exposição permanente, seja no Museu Histórico Nacional, seja no Museu da República, você vai ver ali a construção de um enredo, a partir daquela exposição, né? E daquela história que está sendo contada. Sempre é uma invenção, uma criação humana. Nunca é a natureza. Não é daquele jeito que era, né? Nasce daquele jeito. Ele é construído. Então, evidentemente que a gente tem que pensar sobre cada museu que nós vamos olhar. Então, nós vamos encontrar museus que contam a história de pessoas, que são os museus casas, né? Nós temos museus que contam uma história do país, nós temos museus que contam a história da ciência, o que fala da ciência. Temos um museu, inclusive, ali em São Cristóvão, que era dos banhos, né? Da época do Império. Então, cada museu ele vai contar uma história ou várias histórias. No caso da museologia social, o museu ele tem que ser também um lugar de afeto, um lugar de ouvidoria, um lugar de troca de experiências, de narrativas, né, daqueles que vivem no lugar. Então, a diferença da museologia social é que ele tem que estar interagindo diretamente com o seu território, com as populações que estão naquele território. Outro interessante também é que esse museu seja sempre um lugar de câmbios culturais, de trocas culturais, de produções culturais, não só do passado, mas também do presente. Ele pode servir, como a gente viu ali, na poesia de Mia Couto, um manto protetor da pessoa e dos patrimônios, né? Então, o museu como defensor do patrimônio, aquele que denuncia, que luta pela recuperação dos patrimônios históricos, culturais, né? Que tem um compromisso com essa luta e que, às vezes, é dura essa luta, né? Os patrimônios ambientais, principalmente. No caso dos ecos-museus, eles têm ali o meio ambiente como um patrimônio a ser preservado, né? E no caso nosso do Museu Vivo do São Bento, ele está dentro de uma APA, de uma área de preservação municipal, então ele também tem ali patrimônios ambientais a serem defendidos. Nesse caso específico, o museu tem lidado, de um outro lado, com muitas agressões e com muitas violências, que nós vamos chamar aí das injustiças ambientais. Daí que surgiu o Toxitu, e que nós fazemos o Toxitu hoje em parceria com a UFRJ, né? Um campus aqui de Duque de Caxias, no sentido de visitar esses conflitos ambientais e pensar alternativas para solucionar esses problemas ambientais. Então, isso está dentro do bojo de pensar uma defesa desse patrimônio ambiental. Então, o museu também é um lugar de visitação, então podemos passar aí para o próximo. É um lugar de visitação, né, de presença. Ao pensar território, o nosso museu ele está dentro da cidade de Duque de Caxias, no oeste da Baía da Guanabara, na Baixada Fluminense. E ele está ali margeando, né? Está nas margens mesmo da Baía da Guanabara, e entre dois grandes rios da Bacia do Iguaçu, que é o Rio Iguaçu de um lado e o Rio Sarapuí do outro.
Ora, então é um território de umidade, um território com uma forte presença, né? Também dos vestígios mais antigos da ocupação mais antiga da Baixada Fluminense, do que nós chamamos de oeste da Baía da Guanabara. E então é o território da chamada Fazenda do Iguaçu. Então vocês têm aí uma fotografia de 1918 da Fazenda do Iguaçu. Então nós temos aí o casarão da fazenda e os armazéns que guardavam a produção da fazenda. Essa fazenda, portanto, foi a primeira fazenda de ocupação portuguesa, né? Mas antes dessa chegada dos portugueses, aqui viveram os primeiros habitantes sambaquianos, caçadores e coletores, que viviam principalmente da pesca e da coleta de ostras, marisco, crustáceo, dos frutos do mar, né? E eles foram os primeiros que construíram uma paisagem, ou que construíram uma paisagem humana nesse território, com a formação desse amontoado de conchas, né? E ali eles sepultavam seus mortos, né? Ali eles produziam seus alimentos. Então, nós temos nas fronteiras dessa fazenda 3 sítios arqueológicos registrados no IPHAM, e nós temos um complexo da Fazenda do Iguaçu, que vocês estão vendo aí as imagens, que faz parte que são patrimônios históricos nacional, tombado pelo IPHAM no século XX. E temos ainda aqui nesse território, além dos vestígios ambientais, nós temos também vestígios de ocupações do século XIX, dos chamados Quilombo do Iguaçu, ou a Hidra de Iguaçu, e no século XX nós vamos ter aí também as memórias, as construções instituídas pelo governo federal, pelo Ministério da Agricultura principalmente, né, que instituiu nesse território o Núcleo Colonial São Bento, mas também instituiu a Cidade dos Meninos, a estação fitossanitária, depois a Reduc, e autorizaram, na década de 70, a instalação do lixão do Jardim Gramacho. E também nessa fazenda, ela também é o lugar que tem os areais do Amapá. Então, essa fazenda ela era gigantesca, ela começa na Baía da Guanabara, margeando o Rio Iguaçu e o Rio Sarapuí. Ela vai atingir os municípios de Caxias e Belford Roxo, vai pegar o lote 15, Babi, e vai até lá, quase que nas nascentes do Rio Iguaçu, pegando o bairro de Amapá, Piranema, que eram consideradas áreas rurais de Duque de Caxias. Agora, observe, o Rio Iguaçu ele foi o principal rio de entrada desses colonizadores. Então, dessas primeiras ocupações humanas. Então, você vai encontrar, identificado nas margens desse rio, uma infinidade de sítios arqueológicos, históricos, coloniais, sítios mistos, né, que guardam a presença indígena, mas também de colonizadores. Então, digamos assim, onde nós temos aí vários vestígios, temos aí um sítio de quilombo, que é o quilombo do Amapá, e o quilombo também ali do Bomba, né? Que era o quilombo da Hidra de Iguaçu. Então, pode passar, então. O Museu Vivo, se vocês quiserem fazer perguntas, me interromper, vocês podem fazer, tá, gente? O Museu Vivo do São Bento, ele aproveita, então, essas edificações que contam as histórias em temporalidades diferentes da presença humana nesse território. Então, nós utilizamos as edificações para contar a história. Então, as edificações, elas são nossas peças museais, elas fazem parte da nossa coleção. Então, a proteção dessas edificações tem sido também uma das metas, digamos assim, um dos objetivos desse museu. Vocês estão vendo aí as edificações, elas são visitadas no percurso principal. Esse aqui é o percurso principal, porque nós temos vários percursos no interior dessa fazenda, né, desse grande São Bento. Entre eles o Toxi Tour, como eu já falei para vocês. Tem também da diáspora africana, que a gente só visita os espaços que estão relacionados à diáspora. Então, são vários percursos, né, dentro desse mesmo território da fazenda do Iguaçu.
Mas aqui é o percurso principal. Ele é o mais visitado, ele é o que mais é feito, né, esse percurso. Então, vocês podem ver, tem aí a casa do administrador do núcleo colonial, as tulhas da fazenda, o casarão e a capela, né, a nossa sede administrativa, que foi um armazém do núcleo colonial, temos uma casa de colono, o esporte clube, que fazia parte também do núcleo colonial, o Sambaqui, São Bento I e Sambaqui, São Bento II, e também tem ainda o Centro Pan-Americano, que hoje é Centro Pan-Americano, mas que no passado era estação fitossanitária. Então, esse aqui é o percurso que a gente tem aí de visitação. Pode ir. Dentro de alguns desses percursos, tem algumas exposições e tem propostas de uso dessas edificações, tá? Então, esse daí, como vocês estão vendo, é o casarão, que é tombado como patrimônio histórico. Então, nossa luta foi muito longa no sentido de garantir uma proteção para esse patrimônio. Nós chegamos a ter telhado desabado. Hoje ele está sendo restaurado pelo IPHAN depois de muita luta. Então, ele quase foi ameaçado de desabar completamente. Então, é uma luta grande, né, pela preservação desses patrimônios. Pode passar. Só lembrando, né, que essa fazenda, aqui vocês estão vendo as visitações. Esse trabalho, ele é um trabalho de educação patrimonial, porque na guia nós contamos a história da Baixada Fluminense da nossa cidade, numa longa duração, visitando esses vestígios, essas pegadas deixadas pelo homem no tempo. Ao mesmo tempo, sensibilizando para que essas pessoas possam se juntar a nós nessa luta em defesa desses patrimônios. Pode passar, então. E assim, deu certo porque a gente está vendo agora o nosso casarão sendo recuperado. Mas nós também temos derrotas. Nós perdemos uma das tulhas agora, recentemente, que desabou, né? Então, a gente nem sempre conseguimos ter vitórias. Então, as conquistas, elas dependem dessa mobilização popular em defesa desses patrimônios. Então, eu coloquei uma frase aí do Mário Chagas. O Mário Chagas é diretor do Museu da República, e é um dos capas aí da Unirio, que ele também é um dos que sempre está presente na ajuda para a museologia social, inclusive para o Museu Vivo do São Bento. E ele diz assim: nas memórias dos olhos é onde guardo tudo, conchas, ondas e peixes. Então, é nesse sentido de tentar envolver essas comunidades que a visitação ao percurso do museu, ele se torna ação de educação para o patrimônio. Pode passar, então. Vocês vão olhar aí agora, a gente vai começar a ver, uma forma um pouquinho mais acelerada, algumas imagens do que tem sido esse movimento, esse trabalho do museu. Aqui vocês podem ver que nesses patrimônios históricos, no percurso secundário tem a Igreja do Pilar, tá? Então, a gente também visita a Igreja do Pilar quando o grupo tem interesse, tá? Então, tanto na Capela Nossa Senhora do Rosário, quanto na Igreja do Pilar, e nas igrejas coloniais, que nós visitamos nos caminhos da fé, tem um rico patrimônio também sacro, né? Que está lá sob a guarda da Diocese do Duque de Caxias. E que, assim, eles foram inventariados, algumas foram restauradas, e, assim, é uma luta também para que a gente tenha uma forma de poder disponibilizar o acesso dessas peças para que a população possa ver a Baixada Fluminense também como lugar de patrimônio, né? Pode passar. Então, a gente tem dentro do interior da fazenda, ela está em restauro, a gente não tem um espaço para expor, né, de uma forma adequada. Nós utilizamos, então, um corredor da Casa de Retiro, São Francisco, que fica ao lado desse prédio do patrimônio histórico. Então, quando nós recebemos a visitação, nós visitamos o patrimônio histórico e entramos nesse corredorzinho. Então, nós fizemos ali uma pequena exposição sobre a história da Fazenda do Iguaçu. Pode ir. Então, não é o adequado, sempre é o que é possível. Então, o que nós planejamos é que em cada edificação daquela do percurso, ela possa abrigar uma exposição. Dentro dessa exposição, nós contamos a presença, numa longa duração, do movimento do homem nesse território.
E nesse território, no percurso secundário, nós temos aí o Reisado Flor do Oriente. Então, o Reisado Flor do Oriente acabou depositando no museu boa parte do acervo daqueles que construíram o Reisado, que levaram o Reisado, mas que já morreram. É muito interessante você identificando esses guardados, né, que esse território tem. Pode passar. Dentro do museu, essa daí, gente, é uma das tulhas, pode ir. Ela vai abrigar o Museu da História da Educação. A gente tem uma luta ele está ameaçado de desabar, a gente está aí, construímos um projeto de recuperação dele, esperamos que a gente consiga ter vitória, que ele seja salvo e que ele possa abrigar o Museu da História da Educação da Baixada da cidade do Duque de Caxias. Essas duas tulhas aí, como vocês podem ver, eles foram projetados para ser um armazém cultural. A segunda tulha desabou, para nossa tristeza, e hoje nós estamos tentando salvar antes que essa caia. Tem uma luta muito difícil, né, preservar esses patrimônios. Mas lá no fundo vocês podem ver uma população, uma ocupação popular muito gigantesca, porque esse território central ali do museu, ele tem 11 ocupações populares, de populações ribeirinhas, que vivem à beira dos rios, em cima de lagoa, em situações muito precárias. Então, o museu também ele tenta trabalhar com essas comunidades. Pode ir. Aí nós trabalhamos com um grupo de mulheres, artesãs, e com um grupo de jovens agentes do patrimônio. Aí nós temos os cursos de História da Baixada, eles são gratuitos. O museu e o Centro de Referência Patrimonial Histórico do município fornece todo o material para os cursistas, então eles recebem todo o material, tanto as dissertações, teses, as nossas projeções de aula, as músicas, tudo que nós utilizamos, os vídeos, ele recebe esse material para que ele possa depois trabalhar em sala de aula. Então, tem uma participação gigantesca quando a gente abre o curso, ele tem uma procura grande entre os universitários, entre pesquisadores de mestrado e doutorados, e também de professores, de pessoas que são moradoras, tem uma presença muito eclética de diferentes áreas do conhecimento, é muito interessante. Pode passar. Esse daqui é uma das aulas, né, sobre essas memórias fósseis. Então, a gente trabalha a história da Baixada e da cidade de Duque de Caxias. Pode ir. É bem interessante. Agora, os cursos rolam aos sábados. Agora, na pandemia, nós fizemos online, né? Vocês podem entrar no canal do museu, que vocês vão encontrar alguns cursos lá. Esse ano, nós vamos fazer agora, no segundo semestre, também um curso sobre Baixada Colonial. Então, nós estamos vendo aí a imagem de algumas mulheres artesãs, pode ir. É interessante que, como nós somos um museu social, as nossas exposições e tudo que funciona ali é muito simples por conta da precarização, né? Mas ali você está vendo, por exemplo, um espaço de troca de saberes. Esse aí é um artesão de São Bento, ele trabalha com taboas, e ele fazendo oficina para mulheres e jovens. É muito interessante, pode passar. Só para vocês terem uma ideia de como é que funciona. As mulheres artesãs trabalhando com as referências históricas. Então, por exemplo, a jacutinga, ela era uma ave, né, que está ameaçada de extinção hoje, mas que tinha abundância aqui nesse território, e que deu nome a uma das aldeias tupis. Então, é o símbolo da presença tupi aqui na Baixada Fluminense. Então, elas incorporam elementos da história, dos ancestrais, também nas suas produções de artes, como também trazem as memórias que elas guardam naquilo que elas aprenderam de produção artística, né? Pode ir. Elas se reúnem todas as quintas ali, as trocas, né? Tanto as mulheres artesãs quanto os jovens visitam junto com a gente outros espaços museais, fazem percursos, trabalham conosco o tempo inteiro na construção do museu, mas também do entendimento do que é esse estado do Rio de Janeiro, desses patrimônios, das histórias, das experiências museais. Aí nós fomos visitar o Boi do Jericinó. Pode ir. É muito interessante, foi um encontro dos bois, né? A gente tem o Boi Gentileza, e lá também tem os bois do Maranhão, né? Então, é nessas trocas
que nós, trocas de narrativas, de experiências, de arte, de afeto, né? Do café, do bolo, que a gente vai construindo essa museologia social. Pode passar. É claro que nós visitamos também os museus tradicionais. Aqui, por exemplo, nós fomos visitar o Quilombo, lá de Itaipu, Quilombo do Grotão, um espaço muito bacana, que tem feijoada, samba, de raiz, sabe? Mas tem ali essa resistência quilombola fantástica. Então, nós fomos conhecer essa experiência lá, fomos visitar o Museu de Itaipu, pode ir, Museu de Arqueologia de Itaipu. Então, nós vamos construindo essas parcerias. Esse aí que vocês estão vendo aí é um projeto que nós temos, que é Museu de Leitores, né? Onde nós trazemos escritores para conversar com jovens, mulheres e também professores, né? Porque é aberto também para todo mundo quando a gente divulga. Então, pode ir. Então, aqui foi a Daniela que veio, né? Aqui já é o Gregório, aqui nós tínhamos os professores e os jovens também. É muito legal essas cirandas, esse museu de leitores, que é trazendo essa leitura, essa literatura, essas narrativas, e transitando com as narrativas produzidas por nós mesmos. Pode ir. É muito bacana. Esse é o nosso boi. Esse boi, ele tem uma história fantástica, né? Porque a gente tem aqui no nosso território uma presença forte dessa cultura nordestina, e a ideia do boi reparador, o do corte da língua da baixada, né, das periferias, é dar a voz, é a reparação daquele que foi morto que ressuscita, é brincar, é você construir toda uma relação de afetividade entre as mulheres e os jovens, né, na feitura do boi, na apresentação do boi. Então, o boi acompanha o museu em todo, e ele viaja com a gente também. A gente vai para o lugar, leva o boi, faz encontro de bois, então é muito interessante tudo isso. Pode ir. Esse aí é o grupo de capoeira, pode passar então. Aos sábados nós temos capoeira de Angola, a gente tem uma forte influência aí, né? No caso dessa cultura bantra, porque no século XIX a maior parte dos escravos que vieram para a nossa Baixada eram de Angola, então a gente ainda tem hoje uma presença forte dessa cultura banta, tanto na linguagem quanto, né, na religiosidade. Os candomblés de Angola aqui são muito poderosos, principalmente com a figura do Joãozinho da Gomeia, né, rei do candomblé. Pode passar, então. Aí nós temos um parceiro, que é a Nova Geração, que é um grupo de capoeira aqui do Gramacho. Esse aqui é o nosso sítio arqueológico, pode passar agora mais rapidinho, né? Só para vocês verem aí, os nossos primeiros habitantes, sítio arqueológico de Sambaqui. Esse sítio foi escavado em 2010, pode passar. A história dele é muito fantástica, porque foram uma proposta dos professores, ele estava sendo vendido, esses lotes do sítio. Nós acionamos o IFAM, mas não conseguimos impedir a venda. Então, os professores proporam a criação de uma campanha para comprar um lote. Então, nós fizemos uma campanha SOS Sambaqui São Bento, arrecadamos R$ 11.000, compramos um lote, e em 2010 esse sítio foi escavado. Pode passar. Então, ele virou um sítio-escola, tem aqui uma linha de tempo contando a luta em defesa desse patrimônio, ele continua até hoje. Agora nós tivemos um problema sério, que a milícia tentou vender um dos lotes, mas a gente conseguiu reverter esse quadro, né? Deu Polícia Federal e tudo. Mas, assim, a nossa luta pela preservação desse patrimônio arqueológico não é uma luta fácil, mas ela é necessária, né? Então, nós consideramos esse lugar um lugar sagrado. Tem aqui nesse lugar vestígio de 2 esqueletos, que são um homem e um menino, os mais antigos da nossa Baixada Fluminense. Pode passar. O acervo aí está aí os vestígios, né, desses personagens, pode ir. Todo o acervo dessa escavação, ele está no IAP, no Instituto de Arqueologia Brasileiro. A gente, então, vem realizando um trabalho de educação patrimonial em relação a esses primeiros habitantes, as memórias ancestrais da Baixada Fluminense. Pode ir. Aí são os jovens que pintaram o muro, chamando a atenção para esses vestígios, essas pegadas, esse percurso, pode ir, uma interpretação deles.
Aí são as visitações, pode passar agora mais rápido, pode ir passando, porque aí são as visitações das escolas. É interessante que nós temos escolas da Baixada toda, mas também do Rio de Janeiro, Campo Grande, São Gonçalo. É interessante, né? Porque chega aqui ver uma fazenda colonial, a história da Ordem do São Bento, porque essa fazenda, primeiro foi território indígena, como vocês viram, mas depois ela foi conquistada pelos portugueses. Então, a Fazenda do Iguaçu já foi a primeira fazenda portuguesa. Mas depois, em 1591, ela passou para as mãos da Ordem do São Bento. Então, a Ordem do São Bento administrou essa fazenda de 1591 até 1922. Então, ao contar a história também dessa fazenda, você conta a história da Ordem do São Bento. Pode passar. Mas conta a história da Hidra, conta a história dos primeiros habitantes, da fazenda. Então, pega a história do Rio de Janeiro e do país, né? Pode passar. Daí muitas visitações, tanto de professores quanto de pessoas das universidades. É interessante porque cada um vem com objetivo. Tem gente que vem por causa do sambaqui, tem gente que vem por conta da arquitetura colonial, outros que vêm pelo aquilo que o museu constrói de experiências culturais. Pode passar agora rapidinho as imagens, só para vocês verem. Essa daí é uma exposição sobre os viajantes, os viajantes que passaram pela Baixada, como é que eles retrataram a Baixada Fluminense, pode passar. Está lá no interior também da Casa de Retiro. Então, essa ideia de que essas edificações podem abrigar exposições, né? É pena que a gente tem pouco recurso, senão a gente poderia estar muito melhor. Isso aqui é a sede administrativa, pode ir. Então, aqui também eles chegam sempre na nossa sede. A nossa sede é o lugar que tem as exposições temporárias, né? Mas é onde ocorrem os cursos, é onde as mulheres se encontram, os jovens, é onde nós fazemos as nossas pesquisas. Então, digamos assim, que ele é o ponto de apoio, né, fundamental para a existência desse museu de percurso. Pode passar. Esse aqui é um percurso secundário, um dos percursos secundários do Museu Vivo de São Bento. A Igreja do Pilar, a Cidade dos Meninos, os terreiros tradicionais, o Reisado Flor do Oriente e o Centro de Cultura Nordestino. Além do restaurante Mussarela, que é um restaurante específico de culinária nordestina. Pode ir. Aí nós temos aí, como vocês estão vendo, né, na Igreja do Pilar. Pode ir. Sempre esses percursos são guiados por nós. Aí aqui eu coloquei alguns percursos que eu acho que a gente pode fazer quando acabar a pandemia, alguns com vocês, para vocês conhecerem. Tem sobre Xerém, Xerém, lugar de memória, história, trabalho e fé. Tem da diáspora africana, os caminhos de Omirim, das unidades de conservação, e tem o Toxitu que fazemos aí com a UFRJ. Pode ir. Caminho do Ouro, da Fé. Então, olhar os percursos nos ensina a identificar as marcas deixadas pelos homens e mulheres no tempo. Visitar as experiências e os sinais nos ensina a reconhecer em nós as heranças, as nossas singularidades, as conexões talhadas com o outro, e a possibilidade de vir a ser de outra maneira. Olhar, estudar e experienciar nos conduz ao desejo de preservar os patrimônios coletivos e pessoais. Proteger e cuidar de tudo, principalmente da vida humana. Isso aqui fui eu que escrevi, então eu botei aqui para vocês. Pode ir, então. Agora, eu acho que a gente agora... Esse aí é o Caminho do Ouro, pode ir. Só para vocês verem alguns trabalhos. Pode ir, esses são os trabalhos de campo que nós fazemos, Segredo da Cabaça, que é o da diáspora africana, são os lugares que nós visitamos, pode ir. Toxitu, pode ir. Aí, mais imagem do Toxitu, pode ir. Pode ir. Esvazamento de óleo, né? Trabalho de campo do Toxitu, pode ir, com jovens, agente do patrimônio. Esses aqui são as comunidades que estão no entorno, né? Comunidades ribeirinhas. Nós fizemos todo o mapeamento da história dessas ocupações, junto com os moradores, pode ir. Produzimos um material sobre isso. Esse aqui é um percurso pelo ateliê de artes de um artista que produziu o monumento do Joãozinho da Gomeia, no centenário. A gente tem um projeto dos centenários, né? Pode ir. Sempre, assim,
como é que essas experiências podem ajudar, né, a firmar laços afetivos. Esse aqui é um trabalho de turismo solidário, que nós fazemos também. A gente, por exemplo, a gente tem uma parceria com a Paróquia Santa Clara e todo ano nós saímos com eles para fazer esse turismo solidário, quer seja pela Baixada Fluminense, quer seja pelo Rio de Janeiro afora. Então, eles articulam transporte, se organizam e nós fazemos as guias, organizamos com eles qual vai ser o trabalho que vai ser realizado previamente, fornecemos um material que é um caderno de texto, de apoio ao estudo, e saímos estudando e brincando, nos divertindo. E conhecendo também melhor o Rio de Janeiro. Pode ir. Vocês vão ver aí as imagens desses percursos, pode ir, sair a partir de Alfeires, Caminho do Ouro. Geralmente nós fazemos com 2 ônibus, às vezes 3 ônibus, é uma massa. Mas é interessante que eles gostam de fazer, e pode passar, eles gostam, pode passar, eles gostam de fazer, saem vassouras, e sempre a gente está trabalhando com a história da Baixada e a relação da Baixada com o Médio Paraíba, com Tiradentes, com a região do Ouro, com o Rio de Janeiro, já fizemos também Museu da República, fizemos Feira de São Cristóvão, então pode ir. Geralmente, eles se organizam, às vezes, quando a grana está curta, cada um leva uma comida, a gente faz um junta-pratos. No caso de Vassouras, nós fizemos Vassoura e Conservatório, então nós já dormimos lá. Mas isso é muito interessante, porque essas pessoas não têm acesso também a um turismo histórico do país, nem do seu estado. Então, dessa forma, a gente consegue assegurar esse turismo, né? Pode ir. Então, é uma coisa bacana isso. Aí o nosso percurso dos jovens, né? De suas casas até o museu, também sendo objeto de investigação, pode passar, né? Aí o percurso feito por eles, refazendo esse percurso, registrando. Então, é muito interessante. Pode passando agora, a gente vai ver aí logo depois, pode passar direto agora. São imagens desse trabalho com jovens. Esse daqui já são trabalhos de pesquisa. Aí eu acho que até pode parar aí um pouquinho, que é interessante. Nós temos um projeto chamado Achadouros, que é a história dos bairros, das comunidades, contada por aqueles que vivem no lugar. Então, é muito interessante esse trabalho de pesquisa, geralmente ele é feito em parceria com moradores. A gente já fez aqui sobre os movimentos sociais, na Paróquia do Pilar, fizemos achadouros no terreiro de Candomblé, no Quilombo da Mariaconga e Magé. Dali a gente tem fotografias, narrativas, registros, uma primeira pesquisa, um primeiro levantamento sobre a história do lugar. Pode ir. Vocês vão encontrar alguns desses materiais no nosso canal. Esses aí vocês estão vendo, são as nossas lives, nossos cursos sobre a história da Baixada, sobre os debates culturais, sobre patrimônio. Pode ir. Tudo isso vocês podem acionar no nosso canal. E, para encerrar aí, vocês vão ver as nossas exposições. São as exposições fruto das nossas pesquisas, são geralmente construções coletivas, às vezes recebemos a exposição produzida por parceiros, então nossa casa se torna o abrigo dessas exposições, e às vezes somos nós que organizamos. Então, é uma forma também de dar presença aqui para as produções de arte, para a história local, né? Caminhos que favorecem também o encontro da pessoa com os acervos. Então, a gente aqui tem uma imagem aí da tela do Barbosa Leite, da exposição do centenário de Barbosa Leite. Pode passar agora direto? Isso daí também, tá vendo? Tem exposições de longa duração, de curta, andarilhas, online, então é assim que a gente vai fazendo. Tudo muito simples, com poucos recursos que a gente tem, então, geralmente, muitas vezes, é muito artesanal. Pode passar. Esse aí é um painel que fica na nossa sede, em homenagem ao centenário do Barbosa Leite. Pode passar. Isso daí foi de um ceramista, que já até faleceu, Agenor Nunes, pode ir. Essa daí foi da diáspora africana. Você vê que a gente pode... Às vezes, a nossa exposição ela é só um varal, né? É uma coisa simples. Às vezes, são painéis, são exposições de arte, pode ir.
Essa daí foi feita com o Museu Nacional, essa que pegou fogo aí, pode passar. É uma pena. Ela foi apresentada lá na biblioteca, né? Leonel Brizola, também na UERJ, e ela estava no Museu Nacional quando houve um incêndio, ela foi perdida, né? Pode passar. Essa daqui é o museu que eu falei para vocês de Madrid, lá no Museu de Madrid, lá na Espanha, pode ir. Rio somos nós. Essa aí foram sobre as mulheres, era uma exposição itinerante, pode passar. De pano, um varal com mulheres que atuaram nos movimentos sociais da cidade de Caxias, pode passar. Então, é muito interessante, foi feito em parceria com o Conselho dos Direitos da Mulher. Essas aqui, as duas próximas, são museus, são exposições de arte. Esse é um professor que mora em Jardim Primavera, seus quadros foram, né, expostos ali, pode ir. É muito interessante que essas exposições de arte, muitas vezes o artista, ele começa a trabalhar com as turmas, os alunos, os professores que vão visitar a exposição. Alguns deles já fizeram oficinas. Teve uma coisa muito interessante, que foi do Marcos Bonfim. Pode passar. Esse daí é sobre os índios que nós fizemos, que é a chamada No Tempo das Conchas, da Jacutinga, falando das memórias ancestrais, pode passar. Essa daqui é muito interessante. Ela foi uma exposição de arte dos alunos do Cora Coralina. Eles fizeram oficinas com um dos artistas, com Marcos Bonfim, e produziram obras de arte em papelão, com materiais alternativos, e depois nós fizemos uma exposição da obra deles. Foi muito bacana, porque eles que montaram a exposição, eles foram lá apresentar cada quadro, como eles produziram, o que eles queriam dizer, foi muito interessante. E eles ficaram contentes de ver também que as suas obras de artes também puderam se transformar em uma exposição de um museu. Pode ir. Eles não teriam essa oportunidade se fosse um outro museu. Esse aqui é o das bonecas pretas, feita pelas mulheres artesãs, e é interessante que foi produzido pelas mulheres artesãs e pelos jovens, pensando um pouquinho a questão do racismo e da ausência das mulheres pretas no sonho das meninas pretas. Foi muito bacana também essa exposição. Ela também itinerou, ela foi lá para o Instituto Histórico, né? Pode passar, muito interessante. Essa aqui foi legal também. Ela foi uma exposição feita pelo Instituto Federal de Belford Roxo, de Belford Roxo. E eles, junto com um centro cultural Donana. Então, é uma produção deles. Eles que montaram a exposição, que foram lá fazer oficina, muito bacana também. Então, assim, o museu ele tem que ser visto como as exposições temporárias, como um espaço também para a exposição da produção do outro. E que o outro também possa pensar museografia, não só a gente. Pode ir. Já estamos no final, agora só as exposições. Essa daí foi da quadros e produções do artista, né, da cidade. Muito bacana também. Essa foi a de Canudos, do Museu da República, pode passar. Essa aqui foi linda, de fotografias, esse cara mora no Gramacho, é um artista, então pode passar, tinham tanto suas fotos, quanto alguns objetos, onde ele está trabalhando a questão, a mão que trabalha, né? A mão que produz. Muito fantástico também. Bom, eu acho que a gente encerrou por aqui, né? Eu acho que acabou, pode ir aí. Acho que acabou as imagens. Aí são algumas produções nossas. Como a gente não tem recursos, a gente costuma fazer livros digitais. E esses materiais são sempre disponibilizados. Então, se vocês quiserem depois, é só... Alguns desses materiais estão no YouTube, como Achadouros, e também esse caderno especial Hidra de Iguaçu, esses dois. Algumas desses materiais estão no nosso site, como esse ali dos africanos que vivem no Gramacho. A gente tem uma associação de africanos residentes no Brasil, e o Gramacho abriga um quantitativo significativo de refugiados africanos. Então, nós fizemos uma entrevista com eles. Isso está no nosso site. Vocês podem entrar no nosso site. Tem um relatório, você bota assim, institucional. Tem um relatório do ano passado e do ano retrasado. E tem lá no YouTube, você vai ver várias produções nossas aulas, nossas lives. E tem também o Instagram, com fotografias. Então, você pode nos visitar aí
também pelo site. Agradecer aí a vocês, eu acho que a gente encerrou. Desculpa ter demorado, hein? Demoramos a beça, eu acho que uns 40, não, uns 35 minutos. Caramba! Aí é com vocês, se quiserem perguntar, se quiserem falar também, aí... Bom, muito obrigada, Marlúcia. Agora, então, vocês podem fazer perguntas. Eu não estava olhando aqui o chat, deixa eu ver. Tá, tem alguma pergunta aqui no chat? A Clara fez uma pergunta. Ah, Clara. Ah, quer fazer, Clara, a pergunta? Pode ser. Vocês também podem fazer comentários, comentar alguma coisa, se vocês quiserem também. Pode falar, Clara. Tá bem, boa tarde, parabéns, muito obrigada aí pelo seminário, pela apresentação. Durante a sua apresentação, a senhora citou em alguns momentos a respeito de narrativas. E aí, assim, me chamou um pouco a atenção, porque eu pretendo trabalhar com narrativas na minha linha de pesquisa. E aí eu queria entender melhor como que a senhora traça esse diálogo desses espaços com a questão das narrativas. Sim, muito boa pergunta sua. Eu vou te dar um conselho de você ler uma obra do Benjamin. O Benjamin, ele, não sei se você já conhece esse pensador, ele é alemão, ele já faleceu, mas ele é uma das capas aí Ele é considerado, digamos assim, um filósofo, mas também um historiador marxista, mas ele viveu no período entre guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E então ele viveu de frente do caos, né? Quase assim, o fim do mundo. Parecido com o que a gente está vivendo agora, o tempo das incertezas, né? Que o Eric Hobsbawm chama esse tempo que a gente está vivendo, o tempo das incertezas. A grande questão é se o capitalismo vai acabar ou se ele vai acabar com o planeta, né? Então, assim, não se tem mais uma clareza de que o capitalismo vai ser destruído. Mas ou nós estamos diante do impasse, ou a gente muda, ou a gente constrói outros caminhos de relação com a natureza, com o planeta e com os próprios homens, com a economia, com tudo, com a política, ou a gente pode estar sucumbindo aí, né? Estamos aí vivendo situações de muitas ameaças de sobrevivência coletiva, inclusive, né? Não só pelo aquecimento global, por todas as crises globais do aquecimento global, mas também pelas próprias ameaças externas, né? Aí os meteoros, a gente está sempre por um fio, a verdade é essa. O futuro não está dado e não está garantido. Mas o Walter Benjamin, ele estava justamente vivendo nesse tempo do horror, onde ele está vivendo numa Europa que está sendo destruída pela guerra. E ele era judeu, então ele está sendo perseguido, tem o nazismo poderoso. Incrível que a gente também está vivendo cenários assim, né? Você vê que nossa cidade agora, essa semana, o galpão da Goméia foi atacado, foi invadido por homens armados. Nós tivemos o Memorial das Pretas, que foi atacado, invadido, terreiro sendo invadido. Então, a gente está vivendo um tempo de muita intolerância. E era o tempo que o Walter Benjamin também estava vivendo. E ele constrói... O Walter Benjamin era um especialista também em arte. Ele era de família abastada, judia, né? E ele morre, inclusive, ele comete um suicídio. Há um debate se ele cometeu um suicídio, se ele foi morto, mas ele estava sendo aprisionado para o campo de concentração, né, e ele morre. Mas ele produziu um texto chamado Ato de Narrar. Eu posso mandar pela Paula, para ela passar para vocês. Ou no YouTube, se você colocar Walter Benjamin, o narrador, é o narrador. E ali, esse texto dele é muito bacana para pensar esse narrador como aquele narrador da experiência. Então, não é a narração, ela é um momento de você conhecer o outro, de você ouvir o outro, a narrativa do outro. E é nessa relação de ouvidoria, né, e também de elaboração
da compreensão do mundo que você vive, da própria narração da sua própria experiência, você vai poder conhecer a humanidade, conhecer o homem, conhecer o outro, conhecer a sociedade, né? Porque quando você está narrando, você não está narrando só você está narrando o outro também. Então, eu acho que esse texto, ele é muito interessante para você poder pensar a questão do campo teórico da narrativa, ele é central. Acho também que um outro texto também bacana é do Ampaté Bah, ele é um africanista, tem uma coleção da história da África, e tem um texto dele que é a Tradição Viva, que é muito interessante, porque ele vai identificando também nesse ato de narrar, ou na tradição viva da memória viva, e da transmissão, metodologias, caminhos simbólicos de construções profundas, né? Da relação com o outro, mas também do ato de ensinar, de aprender. Então, eu acho que também vale a pena você dar uma lida também nesse texto do Ampaté Bah, Tradição Viva, Memória Viva. E esse é muito interessante, no caso do Ampaté, porque ele está trabalhando com as memórias vivas africanas, da África tradicionalista, com aqueles grupos que não têm escrita, por exemplo. Então, por exemplo, você vai trabalhar com índios, você trabalhar com quilombos, com comunidades de favela, com bairros populares, em que essas pessoas têm muito presente nelas a questão da oralidade e da corporalidade. Então, quando você vai trabalhar com a narrativa, também olhar essa corporalidade, os sinais, né, as representações instituídas, a fala do corpo, né, tudo isso pode interessar na hora da narrativa. Eu não sei o que você quer trabalhar com a narrativa. Se você falar um pouquinho, talvez a gente possa também indicar outras leituras, né? Mas eu acho que essas duas são um bom caminho. Agora, eu vou te aconselhar também você pegar um texto, esse você também pode baixar pelo YouTube também, eu acho, mas também eu posso depois enviar, que ele é Memória, Silêncio e Esquecimento, Michel Polack. Esse artigo dele é fantástico para pensar a questão da memória, porque quando você vai trabalhar com narrativa, querendo ou não, você vai trabalhar com memória. Tem também o Le Goff, que é um historiador também francês importante, ele tem um livro só sobre memória, que eu acho também que ele trabalha a questão do lugar de memória. Então, essa galera que discute memória, ele é fundamental para você que vai trabalhar com narrativa, porque a narrativa está muito marcada também pela questão da memória, né? Então, você vai ter que se instrumentalizar um pouquinho para pensar essa categoria de memória. Pode falar. Eu trabalhei narrativas, mas mais como coleta de dados no meu TCC, porque eu pesquisei sobre a inserção e permanência de mulheres no ensino de Química, no caso do campus Macaé, né? Eu selecionei 5 meninas, 5 mulheres, né? E aí eu usei a narrativa como uma forma de coleta de dados. Agora, no mestrado, eu gostaria, ao invés de usar como coleta de dados, né, como ferramenta de ensino-aprendizagem. Interessante, né? E pegar um pouco a experiência delas, né? Nesse fazer, né? Da química, né? Muito fantástico. Eu acho, então, que você realmente pode utilizar aí o Michel Polack, Memória, Silêncio e Esquecimento, o Walter Benjamin, principalmente, e o Ampaté. Eu acho que você já teria um instrumento bacana aí. Eu acho que esse trabalho... Existe poucos trabalhos em relação a isso, a própria questão da construção da química em sala de aula, né? Que experiências são essas? Eu acho também assim, essa dificuldade que as classes populares têm em lidar com a matemática, com a física, com a química, com a ciência da natureza. Como é que a gente teria que estudar um pouco melhor? Porque essa coisa da abstração, você vê, a matemática, ela já apresenta uma linguagem, literalmente, que não é... Ela expressa o real, mas ela trabalha já com a própria abstração, né? Ela é pura abstração. Então, ela está no campo das ideias. Então, é difícil, às vezes,
essa mediação entre as classes populares, por exemplo, os estudantes, com esse mundo que está lá parecendo como se ele estivesse longe da realidade, só no campo das ideias, né? Então, como é que a gente consegue mostrar que aquilo ali, essas representações no campo das ideias, elas representam materialidade? A falta de laboratórios nas escolas, onde ele possa estabelecer experimentações, eu acho que é um dos grandes problemas, além também da precarização na formação, do que a gente está chamando de raciocínio lógico, né? Nós não somos, as crianças estão pouco trabalhadas em relação a isso. Então, eu penso que quando você se torna mais, vai se tornando ainda, vai crescendo mais, esse distanciamento é muito forte. Então, eu acho que são dilemas a serem enfrentados, principalmente para quem está nessas áreas da ciência da natureza, né? Muito obrigada, professora. Eu anotei aqui, enquanto a senhora foi falando, eu fui pesquisando ali no Google. Obrigada mesmo pelos referenciais, eu vou dar uma olhadinha. Tá ok. A Gabriela Menezes quer fazer uma pergunta. Pode falar, Gabriela. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professora. Eu queria agradecer pela apresentação. Eu estou aqui encantada com essa apresentação, com o trabalho. Eu moro em Caxias, eu moro aqui bem perto do São Bento, né? E eu não conhecia, assim, nem 5% do... Eu já tinha ouvido falar do Museu Vivo, né, do São Bento. Eu escuto muito falar, mas eu não conhecia exatamente, né, o que são esses percursos. E aí a senhora diz, né, da questão das injustiças ambientais, e isso também me interessa muito, porque eu também estou, né, é o que eu penso para a minha pesquisa, né, para a dissertação. Então, a relação dessas injustiças ambientais na Baixada Fluminense, principalmente as sofridas, né, por grupos de minorias étnicas, e assim, as minhas dúvidas que foram aparecendo pela apresentação, a senhora já foi falando depois, que foi a questão desse material, né? Então, assim, que a senhora já falou que tem material no canal, tem material no site, e uma coisa também que eu acabei ficando em dúvida é a questão do curso que a senhora falou, da curso Baixada Colonial, que vai ser para esse... Sim. Então, vamos lá. Como nós estamos em pandemia, porque nossos cursos eles eram presenciais, aos sábados, uma vez ao mês, durante o ano todo. Então, cara, aí lá, a única coisa que a gente pede é que quem ajude a gente no lanche, a gente faz um café lá, coloca um biscoito, cada um leva porque o grupo é grande, são 60, 70 pessoas fazendo curso, então é um grupo grande para alimentar, e assim, é gratuito, tudo é gratuito, então, e a gente disponibiliza também todo o material para o cursista. Mas quando veio a pandemia, a gente teve que suspender, né? E aí, a forma que a gente encontrou foi o de fazer online. Então, no nosso canal, esse ano, nós fizemos, no primeiro semestre, em parceria com a Cor da Baixada, um curso sobre memórias ancestrais, pegamos africanos e indígenas. Porque, assim, as populações sambaquianas foram os primeiros a deixar suas impressões na paisagem, né? Do Brasil, do Rio de Janeiro, digamos assim, da Baixada Fluminense e da Baía da Guanabara. Então, tem lá 2 aulas minhas, inclusive, uma só sobre os sambaquis e outra só sobre os tupis. E tem de outros companheiros também. Então, essas aulas estão lá. É só você clicar, Memórias Ancestrais, tem ali, são várias aulas, são 5 sábados. Aí você pode assistir as aulas. No ano passado, nós fizemos Os Tempos da Baixada, pegando a história da cidade de Caxias, século XX. Então, eu acho que isso aí valeria a pena você assistir. Só que foi assim, a gente fez trabalhando com panorâmicas. Então, são 5 encontros, estão todas gravadas as aulas, e nós usamos uma metodologia de trabalhar com caleidoscópio, com panorâmicas. E para facilitar o pesquisador, quem quer conhecer melhor a história da cidade, século XX, mas que ele pudesse ver aqueles marcos gerais,
mas a gente deu uma priorizada também para trabalhar os movimentos sociais, porque os movimentos sociais, eles são muito pouco conhecidos na Baixada Fluminense, mas a Baixada Fluminense sempre foi um território de resistência muito poderoso. E nós fizemos esse curso em parceria com o CEP, que é o Sindicato dos Profissionais de Educação, e com a FEBEF, com a Faculdade de Educação. E a Faculdade de Educação estava com curso tanto de mestrado lá, o curso de mestrado deles, focando a questão dos movimentos sociais. Então, eles estão com vários pesquisadores pesquisando esses movimentos. Então, a gente acabou centralizando, priorizando também essa valorização da questão dos movimentos. Mas tem uma última aula que vale a pena você assistir, que são os conflitos ambientais da cidade. E lá mesmo, no caso específico do nosso canal, tem algumas lives que só trabalham com a questão ambiental. As endemias rurais, é bacana porque fala dessa presença da ciência na Baixada, a questão da pandemia e das endemias, a questão da luta do saneamento, as injustiças ambientais. E eu acho que também a Paula pode passar para vocês que o pessoal da UFRJ produziu uns clipezinhos sobre o Toxitu. Eu vou mandar, ela deve ter, mas eu posso mandar também, e para vocês assistirem, porque no caso do Toxitu é muito interessante, porque aí quem trabalha com química tem interesse ali, está presente ali, porque tem muitos campos de pesquisa para pensar alternativa. Por exemplo, você pega os areais do Amapá, a gente precisa analisar as águas dessas lagoas, são mais de 17 lagoas, algumas maiores do que o Maracanãzinho. A gente teria que estar estudando o nível de contaminação dessas lagoas, para ver se é possível a gente, porque hoje você tem um passivo ali. Eles mexeram em áreas arqueológicas, em áreas de ocupações mais antigas, nas margens do Rio Iguaçu, mexeram com o lençol freático, utilizaram produtos químicos para o clareamento dessa areia, e deixaram ali mais de 17, agora eu acho que já são 18 lagoas, algumas gigantescas, e tem uma delas, que é chamada Lagoa Azul, que as pessoas usam no verão para se divertir. Tem uns caras lá que alugam jet ski, vendem bebida, fazem... Então, as pessoas estão ali tomando banho, sem saber se elas estão em água contaminada. Então, por exemplo, se a gente consegue um grupo de pesquisa... Então, assim, o Toxitu, a ideia dele é, de um lado, que o morador e os pesquisadores conheçam aquele problema, a história daquele problema, né, como é que ele foi produzido, mas que pense também em alternativa. É possível a gente, dentro dessa lagoa, recuperar alguma coisa? É possível fazer criadouro de peixe? É possível descontaminar? É possível... Aí, minha filha, é o trabalho da ciência, né, que fundamental aí. A mesma coisa a gente vê no caso do chorume, do lixão, da manutenção. A gente compreendeu o que está acontecendo no Jardim Gramacho com as chamadas carvoarias em cima de mangue, a ausência de fiscalização, o controle das milícias e do tráfico, e, ao mesmo tempo, aquele exército de população miserável ali. Quer dizer, como é que a gente pode trabalhar com esse passivo, a questão do lixo, da coleta seletiva? Tudo isso aí envolve também a ciência, né? O caso da Reduc, o polo petroquímico, nós temos hoje ali uma situação... A gente tem a Braskem, você viu o que aconteceu lá no Maceió, com a Braskem, né? Tem 4 bairros, 50 mil pessoas atingidas, perderam suas casas, suas moradias, o bairro afundando, né? Uma coisa surreal. Então, assim, mais do que nunca, é necessário a gente investir nessas pesquisas. A gente tem aí lençol freático contaminado, né? Tem listagem produzido não só pelas indústrias, mas pelos postos de gasolina, a questão da água, né? A qualidade da água frente a todas essas contaminações, a situação desses produtos químicos do polo petroquímico, a poluição do ar, o que a gente está respirando, os vazamentos de óleo, vazamento de amônia, vazamentos... Então, tem muitas
coisas aí que a gente precisa, os níveis de poluição, de contaminação. O Rodrigo aí da UFRJ, que já pesquisou a cidade dos meninos, tem muitas coisas a serem levantadas, né, com esses problemas ambientais, que a gente precisa encontrar saída. Então, eu acho que a ciência tem que se colocar, né, à disposição tipo assim, se o museu tem que servir para a vida, a ciência também, certo? A academia, a universidade, principalmente a pública, ela tem que estar a serviço também de responder problemas e questões da sociedade, né? Mas muito bacana aí, Gabriela. Gabriela, entre aí para o Tóxitu aí e venha participar conosco. Oh, com certeza, já estou super interessada. A inscrição desse curso, então, na verdade, esse curso ele é realizado pelo YouTube, né? Esse próximo curso também, que vai ser nesse próximo semestre. Tá bom, tá ótimo. Vou mandar quando tiver os cartazes, porque vai ser em novembro. Em setembro, nós vamos ter um conjunto de mesas, de lives, chamado Memórias Centenárias. E nós vamos, então, estar trabalhando, fazendo uma live sobre o Reisado Flor do Oriente, um café com história sobre o Reisado, e vamos ter 3 lives sobre 3 personagens com seus centenários. Barbosa Leite, Solano Trindade, foi poeta negro, e tem mais um, Solano, Barbosa, e Armanda Álvaro Alberto. Então, nós vamos fazer 3 lives sobre esses personagens, entendendo esses personagens como patrimônio, e o Reisado Flor do Oriente, que está completando 150 anos. Então, em setembro serão as memórias centenárias. Em agosto, nós estamos com o Café com História do Reisado. Não, desculpa, não é o Café com História, não. Deixa eu ver aqui. Eu vou mandar aí depois esses cartazes. Vou mandando para a Paula, ela vai passando para vocês. Está aqui, ó. Peraí. Sim, vai ter aí o debate sobre os monumentos, porque eu não sei se você viu aquele caso do Borba Gato, que foi aquele monumento de São Paulo que foi incendiado. No ano passado, nós fizemos 3 lives sobre escravocratas ao mar, falando daquela derrubada dos monumentos dos escravocratas na Europa e nos Estados Unidos, depois da morte da morte do negro lá pela polícia. Então, nós começamos a discutir patrimônios, essa guerra, né? E essa necessidade da gente fazer uma revisão histórica. E agora, novamente, vem um ataque ao patrimônio, e teve um ataque também ao patrimônio das Pretas de Caxias, no viaduto do Centenário, que os caras pintaram de branco o rosto das mulheres pretas. Então, houve o monumento foi restaurado, mas ele revelou essa face do racismo muito violenta. Então, boa parte dos patrimônios populares construídos, eles foram destruídos. O monumento feito pelo Oscar Niemeyer, em homenagem aos operários que sofreram a repressão da ditadura, lá aqui na siderúrgica de Volta Redonda, foi feito um monumento dos operários da siderúrgica que sofreram repressão, foram mortos na época da ditadura militar. E esse monumento foi destruído depois. Então, alguns monumentos construídos que afirmam as memórias dos trabalhadores ou que denunciavam uma certa situação de violência, 3 deles foram destruídos. Então, quer dizer, ninguém discutiu quando esses patrimônios populares foram destruídos. Mas quando veio o Borba Gato, que era um bandeirante, isso gerou um debate no país e situações de contestação. Então, nós vamos fazer uma live também discutindo essa questão dos patrimônios, né? Esse conflito, essa guerra entre os patrimônios. Então, assim, isso vai ocorrer aí também, um pouco nosso planejamento para esse semestre. Aí eu mando para vocês os cartazes, você pode fazer o curso à vontade.
Tá, obrigada, professora. Nada. Guilherme, depois, então, quando a Marlúcia me mandar esse material, você, então, repassa para os alunos. Sim, claro. Tá? Só me passar que eu repasso, sim. Né? A coordenação fica mais tranquila. Olha, eu queria fazer uma última perguntinha, porque, assim, Marlúcia, eles têm aula 2h30, então, quem precisar sair, a gente vai entender, e quem quiser ficar, a gente segura a Marlúcia mais um pouquinho aqui, tá? Para fazer mais uma pergunta. Eu, assim, achei muito interessante como que o Museu Vivo de São Bento, ele consegue reunir pessoas de todas as idades, de todas as formações e de todas as religiões, né? Então, assim, é algo muito interessante e com a maior naturalidade, né? É tudo muito natural, né? Olha, né? As religiões africanas, assim, pelo menos aparentemente, é isso, gente. Claro, a diversidade faz parte, não há problema algum, né? Ser diferente. E, assim, ele, pelo que você falou, ele começou ali por volta, oficialmente, né? Como museu em 2006, 2008, alguma coisa assim. E eu queria saber, Marlúcia, se existe algum decreto municipal, se isso já está sendo feito, no sentido de levar algum material sobre essa história de Caxias, começando pelos alunos da rede municipal. Se isso virou assim, um material didático oficial nas escolas, porque me parece que essa formação cidadã da população caxiense tem que passar por aí, né? por esse currículo escolar. Então, nas escolas também das outras esferas, estadual, federal, porque tem em Caxias, e também no setor privado, as escolas privadas. Eu queria saber se vocês têm alguma entrada nesse sentido. Boa pergunta essa. Assim, nós do museu não produzimos um material didático a ser trabalhado com as crianças, porque nós partimos de um pressuposto de que, quando você cria um material didático, você cria agenda para o professor. Você transforma o professor no mero executor. Eu vou lá e organizo a aula dele. E a gente trabalha com uma perspectiva de pensar o professor como pesquisador, não só do seu fazer, mas também do próprio conhecimento como um todo. Então, nós incentivamos, por exemplo, que o professor ele saia para pesquisar. Se ele está no bairro Parque Paulista, que ele pesquise esse território. Se você vai trabalhar com o bairro, vamos olhar o bairro, vamos sair para o bairro, vamos fotografar, vamos registrar, vamos ver o que tem nesse lugar. Se ele está trabalhando com a cidade, a mesma coisa. Se ele está trabalhando... É preciso que aproximar a ciência desses estudantes. Então, se a gente criasse um modelo a ser seguido, a gente achava que a gente podia engessar o trabalho do professor. Então, o que nós defendemos? Defendemos um investimento na formação do professor, que ele tem uma formação e que ele tem o maior número de materiais possíveis à sua disposição. Então, nós temos produções de material, nós temos livros digitais, nós temos jogos, nós temos vídeos, nós temos um acervo bom sobre a cidade, sobre a Baixada. Então, por exemplo, a escola quer fazer um GE, um grupo de estudos na escola. E aí eles entram em contato conosco, eles dizem assim, nós queremos trabalhar com as unidades de conservação. Então, nós vamos para a escola e trabalhamos com eles. Aí nós levamos vários materiais. PowerPoint, música, filmes, tudo que possa ajudá-lo naquele processo. Entregamos à escola. Deixamos com eles as cópias desses materiais. E, a partir dali, esses professores, ou aquele professor, ele vai construir, vai ver o que ele quer trabalhar na sala do aluno. Porque, assim, a gente está entendendo que nós não conhecemos a turma, o aluno, e que o processo de construção do professor com aquele aluno, ele é muito do professor e da turma.
qual é o contexto, às vezes uma experiência pedagógica vai levar a outra, então fica difícil a gente estar dizendo para o professor qual é o caminho que ele tem que seguir. Então, nós acreditamos que aí o professor reclama, mas nós não temos o material. Nós não temos acesso às informações. A gente pergunta, o que você precisa? Você quer documentos? Você quer fotografia? Você quer... A gente vai disponibilizar para ele o que ele precisa. E aí, ele que vai fazer a seleção e vai construir o caminho que ele quer com o seu aluno. Então, é isso que nós temos feito. Então, nós temos feito GEs nas escolas, nós já fizemos muitos GEs nas escolas. Quem diz para a gente o que nós vamos trabalhar lá é a escola. Nós temos o curso dos Tempos da Baixada, que eles podem participar para conhecerem melhor. Temos as dissertações e teses, nós temos um banco de dissertações e teses sobre a Baixada, ele pode acionar esse banco a hora que ele quiser. E temos também os vídeos, né? Agora, ainda é pouco, porque o professor ele tem muito pouco tempo, né? Assim, antigamente ele tinha mais GEs, agora ele tem menos GEs, então isso empobrece o trabalho. A outra coisa, né? A gente não tem recursos financeiros, então a gente produz coisas que a gente não imprime, que é só digital, porque a gente não tem recursos para isso, então eu acho que isso é ruim. A gente deveria ter condições de publicar mais coisas, né? Para que esse professor tenha acesso. Nesse sentido, existe na Secretaria de Educação uma sala chamada Sala Paulo Freire. Eles estão fazendo cursos mais ligados à diáspora e agora à questão indígena. Então, eles entram em contato conosco, a gente já foi para a sala deles dar aula várias vezes também. Então, assim, é o que a gente pôde fazer até agora. Às vezes, tem GEs na escola, por exemplo, tem uma escola que foi a Escola Nossa Senhora do Pilar, eles estavam completando 50 anos. Então, eles queriam tanto estudar a história do bairro do Pilar, quanto da escola. Então, nós fizemos o quê? Nós fizemos quase um mini curso de história da cidade lá. Fui 4 vezes lá. Tem uma escola que é uma escola estadual, Parque Paulista, eles fizeram um projeto de trabalhar Caxias, e eles visitaram as unidades ali, o Parque Natural da Taquara, eles entrevistaram pessoas, eu fui lá várias vezes fazer aula para os professores, depois eu fui lá fazer uma apresentação para os estudantes secundaristas do ensino médio. Então, eles acabaram produzindo pesquisas, eles fizeram pesquisa, fizeram banner sobre lixão, sobre os patrimônios históricos. Então, eu fui lá assistir o final do projeto deles, do que eles produziram, fiquei impressionada. Eu estou querendo dizer que, se você está com as escolas estaduais, eles estão trabalhando com o ensino médio. Então, a escola tem que ser incentivada a produzir pesquisa, sabe? Só ficar em sala de aula emburrece a gente, vocês sabem disso. Então, assim, a gente tinha que ter mais transporte para esses estudantes sair e ver. Por exemplo, ele precisa ir lá e ver a Baía da Guanabara, vamos lá no Remanso do Suruí, vamos lá ver uma unidade de conservação. Então, ele está sempre distante do próprio território dele e não vê a potência que tem ao seu entorno. Ele vai estudar relevo, por que ele não vai estudar esse relevo aqui, essa natureza? Né? Então, assim, é preciso aproximar esses estudantes da ciência. Então, é isso que a gente vem defendendo, mas ainda encontramos pouco apoio, né? Porque eu acho que a gente tinha que ter mais transporte para sair com os professores, para sair com os estudantes, para fazer esse intercâmbio, para levar esses estudantes para a universidade. Tem um seminário lá na UFRJ, por que não podemos levar os estudantes secundaristas para assistir? Então, é preciso ampliar isso, né, a nosso ver. Mas não é muito fácil, porque o poder público nem sempre tem interesse de ter um povo muito instruído, né? A verdade é essa. Com certeza, e que dê valor à sua própria história, né? A gente vê muito apagamento dessas histórias e as pessoas acham que suas histórias não têm valor nenhum. E tem. Certo. Tem, né? E tem. Marlúcia, as pessoas agradecendo muito a você aqui, demais, elogiando demais. Eu tinha certeza que isso ia acontecer.
Opa, professor Guilherme, quer fazer uma pergunta? Fica à vontade. Na verdade, desculpa te interromper, Paula, mas não, é rapidinho, tá? Também agradecer e parabenizar a professora pela excelente apresentação. Eu fiquei com uma dúvida que depois ela foi melhor esclarecida, que era sobre esse projeto do Toxitur, né? Foi falado um pouquinho. Mas, enfim, é muito interessante. Eu também não conhecia o museu. Vamos ver se a gente consegue, né, se programar para ir lá fazer uma visita. Eu tenho um projeto, né, que é a utilização dos espaços não formais, dos espaços museais como espaços para ensino e aprendizagem de química, exatamente isso, tirar um pouco o aluno da sala de aula para poder ter outras visões e ter, enfim, abrir mais, né, esse campo, né, que a química pode estar presente e, a partir daí, motivar também para o estudo, né, das ciências de uma maneira geral. Mas, enfim, eu não vou me estender muito. Queria, mais uma vez, agradecer a Paula, né, por também nos ajudar também nos seminários, e a professora Marlúcia. Muito obrigado, tá? Um prazer. Você está sem som, Paula. Quando eu vi, eu fui fazer uma visitação no Museu Vivo de São Bento, tem alguns anos. Não foi a Marlúcia que me recebeu, foi uma outra pessoa. Eu anotei o nome, está esse nome anotado. Paulo Pedro? Não foi o Paulo Pedro, não foi. É porque o Paulo Pedro você conhece, né? Foi Augusto, então? Deve ter sido. Gente, eu fiquei chocada assim, quando eu vi o sambaqui. E a gente se sente muito ignorante. Como assim? Eu sou desse território, eu não sabia que tudo isso existia aqui. A gente faz meia-culpa, né? Poxa, como assim? Mas a gente vê que é uma construção social, é para não saber mesmo. Olha, isso aí não é, né? E assim, o trabalho de vocês é incrível, porque traz o passado indígena, todo que a Baixada Fluminense teve, toda a Baía de Guanabara teve, em todo o seu entorno, né? Porque uma região extremamente rica em caça, pesca e tudo mais. E aí você vê, assim, gente, são, né, milênios ali de história, né? E você vê a pressão imobiliária no entorno, né? Para não dizer que é uma pressão miliciana, porque como é terra da União, lá tudo milícia comendo solto. Nossa. Ai, meu Deus! E assim, e você tentar trazer para o lado do museu a população, tipo, não, ajuda a gente a defender algo que é de vocês também, né? Não deve ser fácil. E eu até falei, poxa, eu queria orientar alguma dissertação aqui que envolvesse o museu, quem sabe ainda vai surgir, né? Quem sabe, né? Porque você vê, Marlon, você tem muitos professores nossos aqui que são da Baixada Fluminense ou atuam na Baixada e desconhecem, assim como eu desconhecia também, né? E a gente precisa fazer esse resgate. Eu acho também que a presença da UFRJ ali em Caxias pode ser uma força a mais, né? Porque a gente sabe que a direção lá é bem alinhada tem uma atenção, um carinho com o território, com o museu, né? Então, eu acho que a gente pode estar caminhando aí apesar de tudo, mas a gente pode estar caminhando aí para novas parcerias, né? Com certeza. E essa divulgação aqui, que está sendo feita, que ela prossiga, que as pessoas procurem se informar, né? E passem adiante, procurem ter atenção a isso. Esse estilo de museu mais voltado para as comunidades, para a sociedade, ele é de extrema importância. É mais uma, digamos assim, não sei se o termo técnico é esse, uma modalidade museal que a gente desconhece, mas vê um enorme valor, né? E é isso, é luta, é resistência. Pintou o rosto da mulher negra de branco, a gente pinta de novo na cor que ela e é isso, né? Eu vi essa reportagem. É uma pena, porque é uma população que não se reconhece, né? Não... Mas só que quem fez isso tem endereço certo, né? A gente tem hoje um grupo
ultraconservador no país, né? E altamente violento. Então, agora, como eu falei para você, semana passada, o Espaço Cultural Joãozinho da Gomeia foi invadido por homens armados. Quer dizer, então, nós estamos vendo uma situação muito grave. Como aconteceu com os terreiros, de serem invadidos e atacados e destruídos, né? Que é um absurdo, proibição dos terreiros abrir, e acabou gerando a intervenção do Ministério Público. Então, a gente está vivendo um momento difícil, muito particular, né? E, assim, também o museu, quando o museu assume essas perspectivas de defesa, por exemplo, da questão ambiental, o museu acaba entrando em conflitos com esferas do poder público. Isso é ruim, porque ele fica mais fragilizado. Então, se defender um patrimônio ambiental tem sido uma tarefa muito difícil. E a gente acaba recebendo também a represária em relação a isso. Mas quando você está ali na defesa do patrimônio ambiental, não tem como você fugir da raia, entendeu? Então, por exemplo, a questão do Campo do Bomba, né, que vocês devem ter visto também, em que a gente está lá na defesa da preservação desse Campo do Bomba. E isso está implicando nos interesses da própria prefeitura, por exemplo. Então, isso é muito complicado, porque de um lado você tem uma proposta de SEARGE, e de outro lado a gente quer a criação do Parque Estadual Quilômetro do Bomba para preservar e também evitar as inundações. Então, você defender patrimônio nas áreas periféricas, principalmente do patrimônio ambiental, você mexe com os interesses imobiliários, os interesses do capital. E aí não é fácil, não é uma tarefa fácil, não. E às vezes a gente pode até ser derrotado, né, ou até ser destruído. Mas não dá para a gente deixar de lutar pela vida e pela nossa sobrevivência, porque se o Campo do Bamba for aterrado completamente, daqui a pouco eu não consigo entrar na minha casa, porque a gente que mora aqui sabe que as inundações são muito rigorosas. Então, essas impermeabilizações muito generalizantes, desmatamento de Mata Atlântica, fim de zoneamento ambiental para interesses de negócios. Então, nós estamos vivendo um campo de guerra. Então, é muito complicado, mas eu acho que não tem como a gente escapulir, né? É isso aí.